Localizado próximo ao centro de Melbourne, com vista para o rio Yarra, o Kew Residence é a casa de um arquiteto que une arquitetura, arte, design e artesanato. Bem, a própria casa provavelmente representa a vida inteira da família. A casa de um jovem casal, e parecia totalmente exausta após a criação dos seus 3 filhos. Ela realmente precisava de modificação e modernização. A explosividade desse projeto é relativamente singular, mas o uso das coisas é bastante variante e leve. Os ladrilhos de cerâmica são uma característica em muitas partes da casa, mas o que é interessante é que você usa os ladrilhos como uma espécie de medida. Todo o cômodo é proporcionado exatamente ao módulo desses ladrilhos. A projeção arquitetônica da casa remeteu ao arquiteto à história por trás dela. Uma mesa que há na sala de estar, uma peça de vaso comprado na época de estudos do morador, uma caixa de joias desenhada como presente para a esposa, que remete à cadeira de Dioponte. Há tantas coisas que têm pequenas histórias da família, apreciações ou entendimento que caracterizam a natureza dos cômodos de uma casa, criando todo um conjunto completo do espaço. Estamos em uma era em que há um fascínio maior em customizar as coisas, especialmente para um novo projeto. Nessa casa em si, construída em 1951, no que era um estábulo de cavalo, não restou muita coisa. O prédio atraiu os moradores, mas não era um local de grande agrado na época, em 1990. Mas ela estava localizado em um ponto incrível, atrás do rio Yarra, na cidade de Melbourne. E a atração principal era o jardim, situado dentro dos 3 enormes olmos. No início da reforma, por questão ambiental, os projetistas tiveram que negociar com o Conselho Ambiental, pois a obra ficaria entre as zonas das 2 principais árvores do jardim, o que era o foco principal do projeto. No tour pela casa, começamos no nível da rua e olhamos para cima para ver algo que foi uma adição completa, referente à casa original. Foi cortada a frente da casa velha dos anos 90 e criada uma ala totalmente nova que fica entre os 2 olmos. E todo o padrão e forma é tudo sobre essas árvores. Para a família, esses olmos são um fascínio e a casa fica no centro de um jardim. Então, em cada fase de desenvolvimento da casa, a ideia de criar essa nova abertura e janelas tem sido um encanto constante. Sempre foi um ponto focal para o morador aspectos culturais em torno da criação de algo, a história por trás dos objetos, a época da sua produção, enfim. E, em especial, os artefatos japoneses quase sempre expressam um alto grau de propósito. O ato de comer uma refeição, ou tomar chá, ou beber um saquê é tão simbólico quanto o valor declarado nos objetos feito para cada ato do dia a dia. O tratamento intenso do que pode ser uma forma brutalmente simples é especificamente japonesa. Esse projeto veio da ideia do arquiteto e dos moradores que moraram por cerca de 4 anos no Japão, e o que veio a ideia por trás do que se desejaria criar na questão dos acabamentos. A cozinha tem na parede um azulejo recortado do Vale do Tajimi, outro lugar especial do Japão, conhecida pela sua produção de belas cerâmicas. No tampo da ilha da cozinha está um tampo de pedra natural de quartzo de 12 milímetros de espessura, que foi embutido para realçar seu perfil fino. A sala no andar inferior, que é provavelmente a mais notável da residência, foi apelidada de Sala das Flores de Bambu. E essa cerâmica veio de uma pequena fornecedora de tajimi, que é uma verdadeira artista na fabricação desse material. E reproduzi-la para esse pequeno espaço, para um lugar tão longe,
foi uma verdadeira façanha para a artesã. No mesmo espaço, está essa bacia desenhada por Angelo Mangiarotti, que é um verdadeiro clássico da arquitetura de móveis. Acima está um espelho sólido, que é um vidro oco, projetado pelo arquiteto Diego Van Carter. No andar de cima, o banheiro da suíte é uma combinação maravilhosa de ágape e azulejos personalizados, onde a bacia tem uma forma semelhante à neve que acabou de cair. A sazonalidade em que a casa se ajusta com os períodos climáticos é um verdadeiro fascínio. O meio de atrair luz para o espaço interno, a altitude do sol em diferentes horários do dia e a ideia de que as coisas são indiretas. Muitas vezes, a fonte de luz, em certos momentos, pode ser obscurecida. Então, é o efeito da luz e da não fonte de luz que gera tanto interesse. Bom, sem dúvida, esta casa será uma peça de museu nos anos que virão. Ela expressa um aspecto atual da identidade da família. Não se esqueça de seguir o Urbaquequia, curta e comente qual foi o ambiente que você achou mais interessante.